você que vai fazer carreiras policiais, tem Polícia Civil do Rio, Polícia Civil do Paraná. Galera, eu preparei 2 vídeos, esse é o primeiro, vou ter o segundo, de concordância, um conteúdo que cai muito em concurso. Então deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal. Eu vou falar do principal de concordância, bem resumido. Esse vídeo concordância verbal e o outro vídeo concordância nominal. Galera, então vamos começar. Concordância verbal. Concordância verbal, pessoal, primeira questão que cai muito em prova é a regra básica. O verbo concorda com o sujeito. O que as bancas fazem? Jogam lá para longe o verbo e tenta colocar o verbo numa outra flexão, não concordando com o sujeito. Então, por exemplo, as empresas americanas situadas no Texas faliu ontem pela manhã. Galera, o verbo falir está longe do núcleo empresas. O verbo falir teria que ter ido para o plural. Então seria faliram, ou seja, um erro de concordância. Joga o verbo lá para frente e não faz a concordância. Tudo bem, pessoal? Primeira regra importantíssima. Segunda regra que eu julgo importante é a regra do que é o pronome relativo, e do quem. O pronome relativo que, pessoal, vai concordar com o termo anterior. Então, tudo bem? Isso é importante. Então, olha só. Fui eu que fiz a lição. Fui eu que fiz e não fui eu que fez. Por quê? Aí eu tenho o pronome relativo que. Pronome relativo que pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Tudo bem? Não confunda com conjunção integrante. Tem aula aqui no canal. Então, fui eu que fiz. Por que fiz? Concordando com o eu, que é o termo anterior ao pronome relativo. Agora, o pronome relativo quem? O pronome relativo quem, pessoal, tem 2 regras. Pode tanto concordar com o termo anterior ou ficar na terceira pessoa do singular, tá bom? Isso é muito importante. Então pode ser, fui eu quem fiz a tarefa, concordando com eu, ou fui eu quem fez a tarefa, deixando o verbo na terceira pessoa do plural. Galera, muito importante isso aí que eu estou passando para vocês. Galera, outra regra importante, nossa terceira regra, tá bom? A regra dos termos partitivos. A maioria, a minoria, a maior parte, a menor parte. Esses termos, a concordância pode ficar com o núcleo desses termos, por exemplo, a maioria, concordar com a maioria, ou a concordância pode ficar com o adjunto adnominal que vem depois. Tudo bem? Então, por exemplo, vamos lá, o vídeo cortou, mas continua daqui. Então, a maioria dos homens gosta ou a maioria dos homens gostam de futebol. Tudo bem? O verbo ou vai concordar com maioria, que é singular, gosta, ou dos homens, que é o adjunto adnominal que vem junto de maioria. Então, a maioria dos homens gosta ou a maioria dos homens gostam, tá bom? Esse termo partitivo cai muito em prova. Então, vimos já a regra principal, o verbo concorda com o sujeito, vimos o pronome relativo que, pronome relativo quem, e vimos agora os termos partitivos, que caem muito em prova. Galera, agora regra importantíssima também, a regra da voz passiva sintética. Voz passiva sintética quando eu tenho verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, mais o pronome passivador. Para quem não sabe, tem aula aqui no canal da diferença do pronome passivador para o índice de determinação do sujeito. Então, vamos lá. Vendem-se casas. Por que vendem-se casas? Quem vende, vende alguma coisa. Verbo transitivo direto. E o se? O se, então, é um pronome apassivador. Tudo bem? E casas? Sujeito paciente. Por isso que o verbo concorda com o sujeito paciente. Tudo bem? Regra de concordância da voz passiva sintética. E para terminar, importantíssimo, os verbos impessoais, que é quando eu tenho oração sem sujeito. Os principais para a gente aqui, verbo haver e verbo fazer. Verbo haver no sentido de tempo decorrido, verbo haver no sentido de existir, não tem sujeito. Então, há pessoas aqui. Se fosse usar o existir, teria sujeito, então iria flexionar. Existem pessoas aqui, tá bom? Mas o verbo haver não tem sujeito, então há pessoas aqui. O verbo haver fica no singular, tá bom? E o verbo fazer? Faz anos que não te vejo.
Não é fazem anos, porque o verbo fazer no sentido de tempo decorrido. Verbo impessoal também importantíssimo. Então vamos recapitular. Primeira regra, sujeito concorda com o verbo concorda com o sujeito. Não confunda, porque as bancas jogam lá para frente. As bancas que cobram, que fazem provas de carreiras policiais adoram. Carlos Chagas, CESP, a própria OCP, tudo bem? A FUNPAR adora essa questão. Muitas questões já dá para fazer pela primeira teoria que eu falei para vocês. Segunda, a regra do que e a regra do quem. O que concorda com o termo anterior e o quem concorda com o termo anterior ou fica na terceira pessoa do singular, tá bom? Outra regra, termos partitivos, concordam com o termo partitivo ou com a adjunta de nominal. Regra também da voz passiva sintética, onde tem o sujeito paciente, verbo transitivo direto mais o ser ou verbo transitivo indireto mais o ser. E os verbos impessoais, que também caem muito em prova, é o verbo haver e o verbo fazer. Tudo bom, pessoal? Deixa seu like, compartilhe o vídeo e vamos que vamos!